O secretário de governo Merlong Solano está aqui como agente. Inicialmente nós vamos falar de toda essa polêmica, que poderá haver mudanças no secretariado, pelo menos em um órgão, o metrô, a Companhia Metropolitana, isso praticamente já é definido. Poderá haver novas mudanças? Boa tarde, deputado. Sim, no metrô já é definido. De ordem do governador, hoje indicarei o Dr. Sobral como dirigente interino do metrô, até que o governador, após o carnaval, tome as decisões acerca da condução definitiva daquele órgão. Quanto às posses dos demais gestores, elas serão realizadas também depois do carnaval. Qualquer outra mudança ainda dependendo de diálogo com o governador ao longo das próximas semanas. O doutor Sobral é técnico lá do metrô, conhece, é a cara do metrô. Conhece como ninguém aquela questão, ele é importante para qualquer gestor que for para lá. Mas a grande indagação de todos, e nós transmitimos aqui para o secretário de governo, é com relação à formação do secretariado. Ainda há pouco nós falávamos na questão da segurança. E há outras questões em outros órgãos que possam começar efetivamente a trabalhar com os titulares. Nós sabemos que há interinos, mas os interinos têm limitações, né? É verdade. Então o governador, tudo indica que vai manter praticamente tudo aquilo que já foi anunciado, apenas alguma pequena alteração em função de alguma questão política. Né? E o prazo, digamos assim, solicitado pelos deputados estaduais que serão secretários, foi justamente esse, até o carnaval, para começarem lá os primeiros entendimentos na Assembleia, participarem desse início de mandato, das comissões. Logo depois do carnaval, o governador marcará um dia para a posse conjunta de todos os gestores definitivos. Concordo com você, já está na hora disso acontecer, embora não identifique prejuízos, porque os gestores indicados para definitivos estão acompanhando o trabalho dos gestores substitutos. Aí o senhor acredita que a partir daí o governo vai funcionar a pleno vapor, já discutindo as questões que herdou, discutindo as questões do momento e já programando e planejando a administração pública e o governo dele para frente. Eu acho que o que muda basicamente, Leal, acaba essa questão da interinidade. Isso. E o gestor que já está acompanhando o dia a dia passará a acompanhar, de fato, passará a acompanhar também de direito. Como no secretário nomeado. O governador está trabalhando muito intensamente com uma agenda que eu até outro dia estava aconselhando a ele. O governador deu uma pisadinha no freio, senão a equipe não acompanha. Senão a equipe não acompanha. É muito dinâmico. É um ritmo muito intenso. Então ele começa o dia tratando de segurança, aí vai para a educação, para a saúde, para desenvolvimento rural num dia só. Chama o pessoal dos órgãos federais, porque a prioridade número 1, em termos da retomada da atividade econômica, é destravar os recursos que o Estado já tem contratados, não é isso? Os convênios, mais de R$1 bilhão, os empréstimos, cerca de 800 milhões. Estamos fazendo um esforço muito grande, Silas, para ajustar a parte financeira e administrativa, reduzindo ao máximo as despesas, de modo que a gente tenha recurso de contrapartida para estes investimentos federais. Porque praticamente, é forçoso reconhecer isso aqui, não haverá, além desta contrapartida, praticamente recursos para investimentos com recursos próprios neste ano de 2015. O esforço básico é para superar aquele déficit financeiro que foi identificado, na ordem de 470 milhões, gerar uma sobra que permita ao governador dar as contrapartidas para que a gente tenha efetivas condições de aplicar esses recursos federais que já estão contratados. Antes de nós entrarmos nas parcerias público-privadas, que fazem parte de um conjunto de propostas que o governador está discutindo, a gente pergunta, o senhor acha que com as dificuldades todas que nós teremos de enfrentar em função da crise mundial, a Grécia está aí assustando a todo mundo e o euro já parou, não acompanhou o crescimento do dólar, o dólar já bateu nos R$3,
e o euro está segurando, porque há uma expectativa de que a Grécia saia da comunidade europeia. Os problemas nossos que nós temos aqui no país, as dificuldades que nós enfrentamos, e aqui no Piauí, efetivamente, nós temos problemas. Então, antes disso, eu queria perguntar ao secretário, essa questão dos terceirizados, que está, de certa forma, como a principal questão hoje que envolve aqueles que recebem salários. Uma questão social, né? É essa. Já tem alguma, além daquele parcelamento, já tem alguma expectativa de que se possa amenizar esse problema? Essa semana, inclusive, tivemos lá uma manifestação no Karnak. Eu recebi os representantes do movimento de terceirizados que lá compareceu. Tivemos a oportunidade de demonstrar com os dados da Secretaria de Segurança valores que já foram repassados. Da Fazenda, né? Da Fazenda, melhor dizendo. Da Fazenda, valores que já foram pagos a estas empresas de dívidas passadas, pelo menos daquilo que foi empenhado, porque a gente encontrou 360 milhões de dívidas empenhadas, não é? E um valor significativo de coisas não empenhadas. Diariamente eu recebo gente lá que chega com coisa que não foi empenhada. Então, o setor jurídico todo indica como caminho a justiça. Né? Muito bem. Então, estamos fazendo um esforço para resolver esses 360 milhões que foram empenhados, que são dívidas, avaliando os contratos e parcelando aquele que for considerado regular, legal. E dentro desses 360 milhões aparecem as empresas que contratam terceirizados. Então, já estamos pagando. O mês de janeiro será pago agora e a decisão do governador é pagar o mês trabalhado no seu governo e ao mesmo tempo alguma parcela da dívida, de sorte que as empresas possam ir reduzindo esse seu déficit com os seus próprios empregados. Então seria essa uma solução. Paga aquele mês que está cumprindo o seu compromisso. E mais alguma coisa do passado. E mais alguma coisa do que ficou, da goteira que ficou para trás. Porque efetivamente não há recurso para resolver tudo de uma vez. Não dá. Isto é compreensível. Agora nós estamos diante de um problema social, porque essas empresas terceirizadas, elas empregam e envolvem muitas famílias. A gente sente muito mais. Por isso é um dos pagamentos que está tendo uma priorização com muita ênfase. Mas, ao fim e ao cabo, toda empresa que não recebe pagamento termina não pagando alguma coisa para frente, né? É claro. Mas eu queria fazer uma pergunta, Silas. Pois não. Para que casa aí com essas informações que o secretário nos traz, é que na Prefeitura de Teresina, há 2 anos, quando o prefeito Firmino assumiu, se deparou com um problema parecido, evidentemente, em proporções muito menores, né? E que fez um recadastramento dos credores. E me parece, eu não sei o resultado definitivo, mas parece que esse recadastramento, o credor ia à prefeitura, o setor adequado, né? E comprovava que havia aquele crédito, né? Que não foi pago, evidentemente, e que passou a fazer parte desse conjunto também para administrar. Isso foi já estudado, examinado pela administração estadual, se era possível fazer isso? Não, foi aventado, mas não se optou de imediato por este caminho. A decisão recaiu sobre fazer frente aos 360 milhões de dívidas empenhadas, avaliar os contratos, pagar mediante um parcelamento que esteja dentro das condições financeiras do Estado. Sim, Cira, vamos para as parcerias público-privado, que é o governador diz... Mas eu estou me coçando aqui, eu preciso fazer ainda alguma pergunta. Pois vai. Ao deputado Merlong. Só sou suplente, viu? Suplente. Alivie. Não, porque você é estadual até pouco tempo. Ao secretário Merlong, né? Secretário, haverá danças de cadeiras envolvendo deputado ainda? Eu acredito que, na medida em que o governador firme determinadas convicções, poderemos ter alguma mudança aí. Pode ter aí. Mas eu insisto, até falei sobre isso da vez passada, né? O olhar do governador é para frente. O Edson não é um homem que não carrega rancor, não tem muita a aptidão de ficar olhando para o retrovisor, é para frente. Mas alguma alteração ainda poderá haver. O senhor é o secretário político, braço político do Karnak. E a nova base?
se é que vai ser nova base, envolve o PMDB. Estão dizendo que a reunião foi boa com o Temístocles, o PMDB pode fazer parte dessa base. O Santana, me parece que alguns membros já vão fazer parte. Haverá trocas, pelo menos, de rostos nesta base? O governador está aberto ao diálogo, está conversando com diversos setores da Assembleia, de modo que poderemos ter participação, digamos, se não integral de um determinado partido, pelo menos parcial. Mais um ou outro, né? Que poderemos ter. Votar, né? Isso sempre acontece, né? Já aconteceu no passado, inclusive em relação ao PMDB. É verdade. E poderemos ter novamente nessa nova gestão. Mas o presidente da Assembleia, eu comentei isso ainda há pouco, e o líder do PMDB disseram que não há nenhum problema, que o olhar também agora é para frente, que o governador contará lá com o partido e contará com a boa vontade permanente do presidente da Assembleia em tocar as questões. Então isso já significa que poderá ter uma relação muito boa, né? Sem dúvida. Eu participei de uma parte da audiência do Temístocles com o governador, conversa muito amistosa, tranquila, e o passado demonstra isso, essa facilidade de diálogo, né? Não tenha dúvida. Vamos agora então, Léo. As PPPs, né? Diz que começam, o governador vem falando nisso há muito tempo, né? Eu já assisti em algumas conversas que tive a oportunidade de estar presente em eventos, né? O governador disse que tinha uma expectativa muito boa com relação às PPPs. Bom, sim, começaria pelos terminais rodoviários do Estado e se incluiria na primeira etapa a SEAP, né? Justo. E depois, então, iria se buscar para a Transcerrados, para outras obras importantes. Há uma convicção do governo de que essas parcerias podem dar certo? Sim. O governador constituiu, no âmbito da Secretaria de Governo, uma superintendência. Nós transformamos, na verdade, uma superintendência que já existia, que era a superintendência de projetos, na superintendência das parcerias público-privadas. A questão é a seguinte: o modelo tradicional de gestão se esgotou no mundo todo. Contratar servidor por um lado, contratar obra por outro apenas, sem fazer o casamento do que o Estado tem de bom com aquilo que a iniciativa privada tem de bom, mostrou a sua exaustão. No Brasil se gasta mais de 60% de tudo que, tudo que o Estado arrecada, incluindo aí todos os níveis, federal, estadual e municipal, e todos os poderes, já se gasta mais de 60% do que se arrecada. E, no entanto, a qualidade dos serviços prestados por esta máquina pública deixa muito a desejar em diversos segmentos, tanto nos municípios, quanto nos estados, quanto no âmbito federal. Você vê que na Europa tem país aí, por exemplo, que esse modelo chegou a ser tão pesado que está reduzindo o salário de funcionários públicos pela metade. Portugal, por exemplo, reduzindo o salário de professores pela metade, você imagina. Então se trata de o que é vocação mais específica do Estado, tem que continuar sendo prestada por servidores públicos. Mas, aos poucos, buscar um outro caminho, em que parte da gestão de coisas de interesse coletivo seja feita pela iniciativa privada sob regulação do Estado. Sob regulação do Estado. Isso é a PPP. A PPP, Léo, traz... Essa regulação do Estado justifica porque é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, durante muito tempo, criticou a privatização, a chamada privatização tucana. Isto. E hoje há uma necessidade, né? Sem dúvida. A gente amadureceu. O processo de concessão ou de parceria privada pode ser feita de diversas maneiras. Sim. A maneira que a gente propõe é uma maneira que combina trazer para o curto prazo, no curto prazo, a capacidade de investimento que a iniciativa privada tem, a sua experiência gerencial, que em muitos aspectos é melhor do que a do setor público para determinados tipos de empreendimentos, trazer isto através da PPP. A quebra da burocracia. Pronto. E o ressarcimento, ele se dá no longo prazo, no prazo de 25 anos. Você pode, de repente, ter um bem construído pela iniciativa privada hoje com o seu próprio recurso, para o Estado amortizar em 25 anos. Em certo sentido, quase que corresponde ao empréstimo, está entendendo? Então, ontem o governador reuniu o Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas. Ele já apreciou os primeiros projetos que estão sob análise da nossa unidade de parceria público-privada. Já aprovou os estudos preliminares para os terminais rodoviários de Teresina, Picos e Floriano. Então,
e os estudos preliminares relativos à SEAP. Então, esses dois estão em estados avançados, os estudos. A nossa expectativa é já fazer as consultas públicas ao longo do mês de março e abril e chegar aos editais propriamente dito até maio. Até maio. Além disso, autorizou estudos preliminares em outras áreas. Como a Transcerrado, como um centro administrativo que englobasse todos os entes do Estado num único espaço, ajudando a racionalizar e a reduzir custos e a melhorar o serviço. O centro de convenções está sob estudo também. E também unidades prisionais. Já há estados em que determinadas unidades prisionais são geridas no sistema de parceria público-privada. Há um custo bem menor, muito menor, do que as unidades prisionais geridas no modelo tradicional. Eu tenho alguns dados. Então, tudo isso está sob análise. Agora, não vamos fazer as coisas de maneira afobada, não. Vai lançar primeiro essas aí. Aliás, o sistema prisional, só para colaborar, secretário, além do custo, o pouco tempo dessa gestão, deste modelo, tem demonstrado uma eficácia maior do que só a gestão pública. Muito maior. Aos poucos, o governador vai deslanchar outras áreas. Mas essa questão do centro administrativo, secretário, nós já temos um centro administrativo que foi construído no governo do doutor Dirceu Mendes Arcoverde. Se tivesse continuado a ampliação do centro administrativo, hoje ele estaria completado, né? Estaria integralizado. Seria um verdadeiro complexo. A preocupação é de se fazer outro centro administrativo sem aproveitar aquele, já que nós percebemos que ali na região ainda há áreas que possam ser adquiridas, que umas eram até do Estado, né? Que foram ocupadas, né? E há outras áreas lá que podem ser negociadas para que se amplie o centro administrativo. Isso aí teria que envolver uma solução benéfica para a sociedade, envolvendo talvez, além do governo do Estado, a própria Prefeitura de Teresina, que também tem órgãos espalhados em muitos cantos, poderia ser uma alternativa. Além disso, é de fato ainda uma questão muito preliminar. Na verdade, o que nós aprovamos em relação ao centro administrativo foi a disponibilidade que um grupo manifestou em estudar e apresentar um projeto, ficando o Estado inteiramente a cavaleiro para dizer se aceita ou não o projeto. Quer dizer, essa é uma modalidade também que existe. A iniciativa privada pode apresentar um determinado estudo de parceria público-privada, os custos da implementação do estudo correm por sua conta e risco, porque depois, se o poder público, ao analisar aquele estudo, considerar que ele é inviável, ele não fica na obrigação de lançar o edital. Inclusive, pode até ser vertical ao invés de ser horizontal, porque ocupará menos espaço, né? Então, a importância da gente apressar aí é o nosso centro de convenções e a história aí da central de abastecimento, que isso é muito importante, né? Muito. Já há uma quantidade de recursos para o centro de convenções em caixa, há um problema de ordem jurídica sendo resolvido, e a ideia é casá-lo também com um edifício, garagem, que possibilite o uso daquele complexo que já existe naquela região. Há o centro de convenções, haveria um edifício garagem, já tem a Assembleia que tem auditório, tem a OAB que tem auditório, Tribunal de Justiça que tem auditório. Aquilo pode virar uma região em que, envolvendo diversos órgãos, possibilite eventos de um certo ponto. Mas a ideia é dar continuidade àquela, em primeiro plano, continuar daquela obra. Concluir aquela obra. Muito bem, secretário. Muito obrigado, secretário, pela sua presença, tá? Olha só, deixa eu